Família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com a... Graça e paz, igreja. Bom dia. Bom dia. Queremos aqui primeiramente externar para toda a igreja, para todos os amados irmãos, quanto a gente está com saudade de cada um de vocês. E a gente, no mês de maio, todas as igrejas batistas comemoram o mês da família. E nós hoje vamos externar para vocês o que é a nossa família caminhar com Jesus. Cristo foi fundamental no nosso caminho, no nosso percorrer da nossa família, passando por percalços, por tribulações, por provações. Mas a partir do momento que nos entregamos a nossa família nas mãos de Jesus e confiamos nele, desde aquele momento nossa vida mudou totalmente. Vemos hoje os problemas superamos com mais facilidade. E assim vamos vivendo, sempre com foco em Cristo, porque Ele é a única solução para tudo, inclusive para a família brasileira hoje. E hoje podemos dizer com toda a alegria dos nossos corações, eu e minha casa, Servimos ao Senhor. Josué 24:15. Tchau, amados. Tchau. Amém. Bom dia. Há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. Bom dia, meus irmãos. Mais um domingo, mais uma EBD, glória a Deus por isso, porque temos a oportunidade de estarmos juntos, ainda que separados fisicamente, para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário da lição, os irmãos podem ou deixar nos comentários aqui do YouTube mesmo, ou vocês podem entrando em algum dos nossos grupos de WhatsApp, algum dos nossos redes sociais, e possa estar fazendo essa pergunta que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo. Sabendo que estamos aprendendo juntos, que a palavra de Deus é a única verdade, e que os irmãos, como a gente aprendeu na aula passada, possam estar pesquisando, estudando, vendo o contexto de cada coisa que a gente está aprendendo aqui. Porque isso aqui é uma troca, né? Vocês e eu, é uma troca sempre de conhecimentos. Nós vamos orar para dar esse início, para começar, e aí vamos embarcar em mais uma viagem, né? A terceira viagem missionária. É interessante que já vamos para a terceira viagem missionária, passeando em vários lugares do mundo e aqui, juntos neste canal. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, todos com o mesmo pensamento voltado para Ti, para aprender um pouco mais da Sua palavra, para interceder pelo nosso país, Senhor, pelo mundo que tem vivido esse momento de crise, Senhor, esse momento de grande tristeza, muitas famílias enlutadas, Senhor. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja dando sabedoria, discernimento ao nosso presidente, aos nossos líderes, Senhor, que estão à frente do nosso país, Senhor, para que eles ajam com prudência, para que eles ajam com decência, com sabedoria e pensem num todo, em cada um de nós, Senhor, e não só neles, ou só em política, ou só em ganho, Senhor, mas que nesse momento eles possam estar pensando realmente na quantidade de vidas que tem por trás disso tudo, Senhor. Que não seja estatística essas pessoas, mas que cada pessoa tenha o seu nome e a sua importância, assim como tem para o Senhor, Deus. Pedimos que o Senhor levante, Senhor, pesquisadores que possam estar quanto antes trazendo a cura para essa doença, Senhor. Que o Senhor esteja sustentando cada família que está passando por dificuldade financeira por conta dessa crise, Senhor.
abençoe o seu povo, porque o Senhor diz na sua palavra que se a gente clamar, o Senhor iria responder e iria mostrar para a gente coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. E é por isso que clamamos, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor, através da sua palavra desta manhã, Senhor. Fala, Senhor, com cada um de nós que possamos aprender e colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então vamos começar. Encerramos a segunda viagem de Paulo fazendo aquela famosa prestação de contas, né, do que tinha acontecido na viagem missionária dele. E aí ele faz aquela prestação de conta, deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Eu creio que os irmãos lembram. E ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso. E ele vai fazer, ele passa por Cesareia e depois ele vai voltando até Antioquia, Galácia e alguns outros lugares que ele tinha evangelizado para ver se estava tudo bem, para encorajar os irmãos. Paulo tinha muito disso. A gente viu na aula passada que Paulo tinha o dom do encorajamento. E ele tinha esse papel, ele evangelizava e depois ele voltava no lugar para estar encorajando. Na terceira viagem missionária, a gente começa com Apolo, conhecendo Apolo, um novo personagem aí dessas viagens de Paulo, e Apolo chegando a Éfeso. E quem era Apolo? Apolo era um judeu natural de Alexandria e ele era um fervoroso pregador da palavra de Deus. Só que ele se converteu e ele era imaturo na fé ainda. E quando eu digo imaturo, eu digo falta de conhecimento mesmo. Ele ainda não conhecia os detalhes do plano redentor de Jesus. E ele era aquelas pessoas que fazia muito com o pouco que receberam. Porque, embora ele tenha se convertido, ele ainda não tinha sido discipulado, ainda não tinha aprendido muito sobre Jesus, na verdade, ele não tinha aprendido muito sobre o Evangelho. E aí, o que acontece? Ainda assim, sabendo o pouco de conhecimento que ele tinha, ele dividia com as outras pessoas, anunciando o Evangelho. Ele era um excelente pregador dentro da sua limitação. Ele fazia ali muito, se fosse ele para a parábola daqueles talentos lá, que Deus foi dando os talentos para as pessoas, ele seria aquele que Deus deu um e ele voltou com vários na mão, porque ele, embora tivesse recebido pouco, ele estava dividindo e multiplicando o que ele aprendeu, o pouco que ele aprendeu com as outras pessoas. Ele tinha apenas um conhecimento básico sobre a obra de Jesus, mas pregava mesmo assim. E ele era um judeu que ainda aguardava a vinda do Messias. Por falta do conhecimento, do discipulado, ele ainda não tinha aprendido sobre Jesus, sobre esse plano redentor, então ele ainda aguardava a vinda do Messias, né? E o batismo dele, ele foi batizado, baseava-se somente no arrependimento, que era o mesmo batismo de João, e a gente vai ver na sequência. E esse Apolo, ele pregava ali em todo lugar em Éfeso, ele já chegou pregando, chegou anunciando e chamou a atenção de Priscila e Áquila, que estava lá. Quando Priscila e Áquila viu ele pregando naquele lugar com tanta vontade, chamou ele para a casa deles para poder discipular. E aí sim, ele passou por todo o discipulamento, ele foi treinado, ele conheceu o plano de salvação, entendeu o que Jesus fez, conheceu esse Jesus que ele antes esperava vir, né, que era a vinda do Messias, e agora ele passa a entender que Jesus já tinha vindo, já tinha nascido, já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Então ele conhece. E quando ele conhece, se antes ele pregava, agora ele estava muito mais empolgado para pregar, porque agora ele conhecia muito mais, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de contigo andar. E aí então ele decide viajar para Acaia para pregar o evangelho lá. E chegando lá, ele foi, assim, de uma ajuda enorme para os irmãos que estavam lá, para os que estavam crendo, começando a crer no Evangelho. E ali ele não tinha medo. Ele, na praça pública, ele ia lá e questionava os judeus acerca do que os judeus cria, né? E falava sobre o plano redentor de Jesus, falava que Jesus era o Messias, e ele provava tudo nas escrituras ali, não era só um batição de boca à toa, não. Ele ia lá, pegava as escrituras, provava o que ele estava falando, e ele foi de grande ajuda. Enquanto ele estava em Acaia, Paulo chega a Éfeso.
Aí lembra que ele pregava antes em Éfeso, mas ele pregava de acordo com os conhecimentos dele. Então o povo de Éfeso a maioria tinha se convertido e acreditado e recebido o batismo de João. E o batismo de João, como eu disse antes, era um batismo baseado numa confissão de arrependimento e numa mudança de vida. Vamos ler Mateus 3, 11. Abra suas Bíblias, não deixe de abrir para que os irmãos sejam que nem aqueles irmãos de Bereia que a gente conheceu aula passada e confira tudinho que eu tô falando. Mateus 3,11 vai estar falando um pouco sobre o batismo de João. O João falando. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, assim, vocês parem e pensam. João, ele batizava anunciando que depois dele viria alguém. E aquelas pessoas que estavam se convertendo, sendo batizadas, acreditavam nessa profecia de João. Então, para eles ainda não tinha vindo esse Messias, porque João falava de um futuro, de alguém que ainda viria, né? E aí a maior parte daquelas pessoas acreditavam, criam daquele jeito. E aí Paulo ele chega nesse contexto, e aí a partir do versículo 3, os irmãos vão perceber que Paulo começa a questionar aquele povo. Aí ele fala assim no versículo 3, eu estou falando do capítulo 19 de Atos. Nós estamos estudando o capítulo 19 de Atos agora. Aí Paulo, a partir do versículo 13 de Atos 19, a partir do versículo 3 de Atos 19, Paulo diz assim: em que tipo de batismo foste batizado então? E eles declararam no batismo de João, que é aquele que anunciava que o Messias ainda viria, né? E Paulo, como o Messias ainda ia vir, e a gente sabe que veio Jesus, e o tempo que Jesus veio, que esteve conosco, o Espírito Santo não estava, vinha nas pessoas, e que logo quando Jesus ressuscita, que ele sobe aos céus, aí ele fala que ele enviaria um consolador, aquele que ficaria com a gente, que era o Espírito Santo. Aí Jesus volta aos céus e o Espírito Santo fica com a gente. E aí Paulo pega e fala para eles, conversa com eles. O batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Paulo está explicando para eles. E ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. Versículo 5 agora. E compreendendo isso, todos aqueles irmãos começam a entender o que Paulo está falando, e todos eles foram batizados. E Paulo impõe a mão sobre aquele povo e ora, e aquele povo todo recebe o Espírito Santo. E porque eles tinham sido batizados só na água, e a partir daquele momento aquele povo todo recebe o Espírito Santo. E aquele povo vive a mesma experiência vivida pelos gentios quando Pedro orou em Cesareia. Bora dar uma lembradinha nesse momento, em Atos 10, 45 a 47, nós vamos só fazer uma retrospectiva bem rapidinho, em Atos 10, só para a gente ver como que aconteceu lá. Diz assim, Atos 10, 45. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado, inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Do mesmo jeito que aconteceu com eles aqui, que receberam o Espírito Santo, ali estava acontecendo agora em Éfeso, quando Paulo impõe a mão sobre aqueles irmãos. E no versículo 6, ele fala que as pessoas foram recebendo o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E aí você vê aquele mesma coisa que acontece aos gentios, agora acontecendo ao povo de Éfeso, aos judeus de Éfeso. A gente vê essa sequência, né? E aí o Paulo passa ali 3 meses naquele lugar, ensinando, discipulando aquele povo. Paulo, ele sempre fazia isso. Ele fica
2 anos em Éfeso anunciando o evangelho, e ele sempre vai nas imediações ali também, e fazendo sinais e fazendo prodígios. E Paulo, a Bíblia fala que Deus fazia milagres maravilhosos por meio da mão de Paulo. Ele anunciava o evangelho ali para todo lugar. E aconteceu ali que naquele lugar tinha um homem chamado Seva. E esse Seva tinha 7 filhos. Ele era um sacerdote e esse Seva tinha 7 filhos. E esses 7 filhos de Seva começou a observar que Paulo ia pregando, ia curando, impõe as mãos e o povo cura, e os endemoniados iam sendo libertos, e até os lençóis que Paulo se cobria, o derramado do Espírito sobre Paulo era tão grande, o poder que Deus tinha dado a Paulo era tão grande, que até os lençóis, as roupas que Paulo vestia, as pessoas às vezes pegavam ele e colocavam sobre os enfermos e os enfermos eram curados, pegava e colocava sobre os endemoniados e os endemoniados eram libertos. Então aqueles filhos de Seva viram acontecer isso, e quando viu acontecer isso, falou, eu vou fazer a mesma coisa, né? Aí eles falaram, então eu vou fazer a mesma coisa. E quando eles foram fazer a mesma coisa, eles começaram a expulsar demônios. Ele viu uma pessoa endemoniada, e isso está no versículo 13, né? E eles começam a expulsar, e eles dizem assim, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. É interessante que ele quer expulsar, ele fala, sai em nome de Jesus, aquela pessoa de que Paulo prega. Não era daquela pessoa que ele acreditava, que ele cria, né? Era aquela pessoa que Paulo pregava. E aí eles começam a tentar expulsar o demônio que estava ali desse jeito. Só que aí o demônio, naquela hora, quando ele começa a tentar expulsar aquele demônio daquela pessoa, o demônio para de gritar, olha para aquele homem, para aqueles homens e diz, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. No entanto, vós quem sois? Para você ver que na verdade, as pessoas, o Paulo expulsava o demônio em nome de Deus, em nome de Jesus, não era em nome dele. O diabo conhecia quem Paulo servia. O diabo, ele conhecia o poder de Deus que emanava através de Paulo. E aí aqueles homens tentam imitar, tentam fazer a mesma coisa, e você percebe aqui que o diabo olha para ele e fala, tu é ninguém. Não tem um Deus aí dentro de você, não tem Deus aí. Eu conheço Jesus, conheço Paulo, olha o reconhecimento do diabo ali. E você quem é? Então, esse endemoniado, ele avança sobre aquelas pessoas e agride com violência. E aí, a violência é tanta que eles saem desnudos, todo ferido dali, e foge daquela casa. Essa história se espalha em tudo quanto é lugar ali pelas pessoas que moravam em Éfeso. E as pessoas engrandeceram o nome de Deus, mas ficaram cheias de temor. Agora elas já passam a ficar ligadas. Eu não posso sair por aí achando que eu tô cheia do poder, eu sou o bambambam expulsando demônios, se eu não me coloquei aos pés do Senhor. E as pessoas passaram a entender isso. Que Paulo estava ali cheio do poder, ele estava expulsando os demônios, mas eram através do nome de Deus, que era o Senhor agindo através dele. E as pessoas começaram a entender isso, eles engrandeciam o nome do Senhor e agora tinham um temor muito grande, e muitas pessoas vieram a crer ali e confessar e declarar em público os seus pecados e as suas más obras, né, praticadas. É interessante que você vê que a pessoa crê, agora, a partir de agora, as pessoas creem em Jesus e começam a confessar os seus pecados. A Bíblia fala que se não há confissão de pecados, não há perdão, né? E as pessoas começam a confessar os seus pecados. E quando você confessa, você se desfaz de tudo que te fazia pecar. E a gente vê isso acontecer porque aquelas pessoas que tinham livros de magia, de ocultismo, isso era muito comum em Éfeso. Aquelas pessoas que tinham aqueles livros, que tinham aquelas coisas de bruxaria, amuletos, de coisas assim, aquelas pessoas iam se desfazendo, botava tudo ali, queimava,
tudo em praça pública, e eles foram se desfazendo daqueles objetos que antes eram usados para fazer eles pecarem, que afastavam eles de Deus. Além de confessar, ele se desfazia disso. A gente tira uma lição muito importante dessas pessoas de Éfeso, que elas não ficaram guardando o seu pecadinho no bolso. Elas não ficaram, eu me converti, mas como dizem que todo dia é um processo de santificação, então eu posso deixar para mudar essa outra coisa aqui mais tarde, então eu posso guardar aqui. Só que quando você reconhece Jesus como seu Salvador, você está recebendo um Salvador. Um Salvador, ele vem para te salvar da podridão de onde você vive. E quando ele vem te salvar da podridão, você tem que abrir mão do que te faz pecar. E o que é que te faz pecar? O Senhor, ele conhece, ele sonda o coração. Se você tem dúvida do que está atrapalhando o seu relacionamento com Deus, pergunte ao Senhor. A Bíblia fala que ele se inclina para ouvir, e aí você fala que nem Davi falou: Senhor, sonda o meu coração, porque o Senhor conhece os meus pensamentos, vê se há em mim alguma conduta que te ofende e guia-me pelo caminho correto. Liberta-te do que te faz pecar. Se o que te faz pecar, às vezes pode ser a pornografia, o vício, pode ser que te faça pecar, e o vício das mais diversas coisas possíveis que te faz pecar, talvez seja o apego a algo ou alguém que você tem tão forte que isso te sobressai ao Senhor, se sobressai na sua vida ao Senhor. O que te faz pecar? Às vezes é o desânimo, a falta de fé. Então, você tem que trazer, e a melhor forma de se libertar de um pecado, e você vê isso muito claro aqui nesses versículos 18 e 19, que a melhor forma de te livrar do pecado que te prende é você trazendo ele para a luz. Aquelas pessoas confessavam os seus pecados, traziam aqueles objetos e aí queimava, porque trazendo para a luz faz com que você tenha mais dificuldade de voltar a pecar naquela mesma coisa, entendeu? Quando eu fico escondendo o meu pecado, eu volto a cair nele várias vezes. Agora, quando eu trago ele para a luz, aí é mais difícil eu voltar, porque eu vou já pensar: eita, tem mais gente sabendo, tem mais gente me olhando, então eu vou começar a pensar 2 vezes antes de cometer os mesmos erros. É importante trazer para a luz, e a gente aprende muito isso com esses irmãos de Éfeso, quando eles, à medida que eles iam reconhecendo Jesus como seu Salvador, a confissão do pecado deles que eles iam fazendo. E aí, Paulo prega ali para aquele povo, o povo vai se convertendo, e na sequência da sua viagem missionária, né, Paulo ele envia Timóteo e Erasto até a Macedônia. Ele passando ali pela Macedônia, ele sai de Éfeso. Agora Paulo sai de Éfeso, passa pela Macedônia, ele vai até Jerusalém, mas ele passa pela Macedônia, Acaia, e aí ele continua seguindo aquela viagem, né? Lá na Macedônia tem Timóteo e Erasto, e eles ficaram algum tempo nessa província ali da Ásia, pregando o evangelho. E naquele tempo, naquele lugar, aconteceu um grande alvoroço no meio daquele caminho ali. E por que aconteceu? Lá existia um ourives chamado Demétrio. Esse Demétrio, ele confeccionava miniaturas, pequenas miniaturas de santo da deusa Diana. A deusa Diana, ela era muito conhecida naquela região, mas muito conhecida mesmo. Tanto que era conhecida que tinha um templo que foi feito em favor dessa deusa Diana. Essa deusa Diana era a deusa da fertilidade, era muito usada principalmente pelas prostitutas que estavam ali, as pessoas adoravam ela. O templo que foi criado em favor da deusa Diana, ele é uma das 7 maravilhas do mundo. Ele foi colocado como uma das 7 maravilhas do mundo, para vocês entenderem o tamanho da proporção daquele lugar. Então esse ourives chamado Demétrio, ele fazia miniaturas da deusa Diana, estatuetas ali,
e vendia, e isso gerava renda não só para ele, mas gerava renda para o povo todinho que estava pelaquele lugar, que morava ali naquele lugar. E quando começaram a pregar o evangelho pelas imediações, quando começaram a anunciar o evangelho, Demétrio começa o Demétrio, ele começa a chamar o povo e a falar para o povo: peraí, tem alguma coisa, como é que tá? Isso está errado, está errado. Aqueles homens estão anunciando o evangelho aqui, estão anunciando, falando essas coisas aí, e daqui a pouco as pessoas não vão mais comprar nossas estatuetas, não vão mais comprar as nossas santinhas. A gente não vai mais ganhar dinheiro. A gente observa que muitas vezes, principalmente se o que minha fonte de lucro for algo que Deus reprova, eu tenho dificuldade de seguir a Deus. A ganância, o dinheiro, ele afasta, na maioria das vezes, Deus das pessoas. A gente olha muito isso, se a gente for trazer para um contexto de hoje, a política. A gente sabe que seria maravilhoso se a gente pudesse colocar servos de Deus dentro da política e que não se corrompesse. Mas a gente sabe que a grande maioria, e eu não estou dizendo todos, mas a grande maioria que se envolve lá são corrompidos. Demora um pouco, uns mais, outros menos, mas daqui a pouco são corrompidos porque o dinheiro corrompe. E as pessoas daquele lugar ali estavam sendo corrompidas por causa do dinheiro que recebia dessa deusa, da venda das coisas referente a essa deusa Diana. E aí esse Demétrio, ele convoca esse povo, e esse povo corre todo mundo alucinado para um teatro que tinha lá, que era o local onde eles se juntavam para fazer as reuniões. E aí eles prendem os companheiros de ministério de Paulo, Gaio e Aristarco. Eles prendem esses dois que estavam pregando, e aí chama o povo, convoca um povo para essa assembleia. Tudo era resolvido em assembleia ali. E aí eles convocam o povo para essa assembleia, e só que a assembleia estava tão bagunçada que uns gritavam de uma forma, outros protestavam de outra, mas a maior parte das pessoas que estavam ali, eu não sabia nem por que estava ali, não sabia nem o que eles estavam protestando. Eu estou protestando o quê? É muito engraçado que quando a gente lê esse versículo, é o capítulo 19 de Atos, versículo 32, e quando a gente lê esse versículo, a gente percebe que ele parece muito com os panelaços de hoje em dia, com as passeatas, protestos que tem. Algumas pessoas que estão fazendo isso e que estão envolvidas nisso têm certeza do seu ideal, pelo que estão lutando, mas a grande maioria não tem nem noção do que estão fazendo ali. Ah, tá todo mundo batendo pau nela, eu vou sair na minha janela e vou bater também, não sei nem por quê, mas eu tô batendo. Então, todo mundo caminhando na rua, andando de carro e buzinando, eu também vou fazer isso. E esse povo aqui não era diferente, não. Estava nessa assembleia, nessa confusão todinha, mas a Bíblia fala que a maior parte das pessoas que estavam ali nem sabia por que estava ali, nem sabia por que estava gritando, né? E aí essa multidão todinha gritando, uns dizendo que a culpa era de um, outros dizendo que a culpa era de outro, e faziam sinal com as mãos. E eu sei que nessa confusão todinha, a grande massa gritava: grande é a Diana dos Efésios, que era a deusa dos Efésios, né? E aí, então, o secretário-geral, que era a pessoa que resolvia as coisas na cidade, ele acalmou a multidão e ele começa a ali pedir para o povo aquietar, vamos parar um pouco, vamos pensar um pouco com racionalidade, vamos sair um pouco da emoção. E aí eles começam a ponderar, a conversar ali com aquele povo e a dizer para aquele povo ali que eles não podiam que eles não podiam estar fazendo do jeito que eles estavam fazendo as coisas, né? Porque eles prenderam Gaio e Aristarco. Aí ele começa a falar: caros cidadãos de Efésios, né? Quem porventura desconhece que a cidade de Efésia é a guardiã do templo da grande Artemis e de sua imagem que caiu de Zeus. Eles acreditavam que aquela imagem que estavam lá, que eles adoravam,
foi jogada dos céus para eles adorar. E aí ele questiona aquele povo, vocês aqui, todo mundo não acredita na deusa Diana? Todo mundo não acredita que essa estátua veio de Zeus para a gente? Por que vocês estão achando que eles vão influenciar? Se vocês acreditam, pronto. É o que vocês acreditam, eles não vão influenciar em nada, isso não vai afetar a gente. E aí ele fala, a gente não pode, porque tudo em Éfeso era decidido em assembleia, com a direção desse secretário-geral, era votado e aí sim era decidido. E aí ele estava falando com o povo, vocês não podem simplesmente pegar essas duas pessoas e querer condenar sem passar por um julgamento, sem explicar os detalhes, sem prova nenhuma, porque acaba que o errado vai ser nós. E eles vão passar por certo. E ele falou, então não é assim que as coisas funcionam. E aí Demétrio, ele explica como é que funciona. Aí ele fala, caso você haja provas, caso haja alguma acusação que seja coerente, então que ela seja trazida aqui, nós vamos decidir juntos o que vamos fazer. Enquanto isso não ocorre, então a gente vai soltar eles e vai deixar o dito pelo não dito. E aí, tendo dito isso, ali a assembleia se desfez e se encerrou a bagunça. A gente vê ali Deus libertando aqueles irmãos da fúria daquele povo, né? Por conta de dinheiro. E aí, depois desse ocorrido, nesse meio tempo, Paulo quis até ir para lá, mas os irmãos não deixaram Paulo ir, falou, não, já pegaram 12, você não vai para não pegar mais um, né? E aí, Paulo não vai, mas o assunto é resolvido porque Deus estava na frente. Quando chegando no capítulo 20 de Atos, Paulo ele já vai para Macedônia, e essa é a última viagem missionária de Paulo mesmo, essa terceira viagem. E o objetivo principal de Paulo em toda essa viagem por onde ele está passando em Éfeso e tudo mais, é recolher ofertas para os irmãos de Jerusalém. Você lembra que quando a gente estudou a segunda viagem missionária, eu falei que Paulo passou por Jerusalém, viu muitos irmãos passando necessidade, e aquilo ele se compadeceu? Essa terceira viagem dele, ele fez muito para recolher recursos para ajudar esses irmãos de Jerusalém. Onde que está isso? Aí você pode falar, e como é que você sabe disso? É capítulo 24 de Atos, versículo 17. Bora dar uma olhada. Atos 24, 17, Paulo dizendo aqui. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Ele juntou ali, ele passou um tempo longe do povo de Jerusalém, juntando essa oferta. Quando ele volta trazendo essas ofertas, essa ajuda financeira para o povo de Jerusalém. E aí, Paulo ele volta à Macedônia e à Grécia, né? Ele passa por vários lugares e volta à Macedônia e à Grécia. E lá na Macedônia e na Grécia, ele tem a oportunidade de conhecer o jovem Etíoco. Paulo ele prega lá e os horários eram muito, muito diferentes. E aí Paulo ele começa a pregar e essa pregação vara à noite, quando dá meia-noite, esse jovem chamado Eutico, eu tenho dificuldade de falar esses nomes, viu? Eutico, esse jovem, ele estava sentado ali na janela, no terceiro andar do prédio onde Paulo estava pregando. E a pregação demorou tanto, tem umas pregações que demoram, né? E a pregação demorou tanto que esse jovem adormeceu. Ele adormeceu e caiu da janela e morreu. Quando o povo correu lá embaixo para ver, o jovem já estava morto. E aí Paulo ele desce ali para até onde esse homem está, esse jovenzinho tá. Paulo ele deita sobre ele, se debruça sobre ele e declara para os demais pessoas, né? Para eles não ficarem alarmados que o jovem ainda vive, pois sua alma ainda vive, né? Aí Paulo ressuscita aquele jovem, depois sobe
e continua pregando, e essa pregação vai até de manhã. A pregação ali foi pancada, vai até de manhã. E é interessante que, a partir do versículo 17, Paulo começa um discurso direcionado aos presbíteros. O livro de Atos, ele apresenta 3 grandes discursos de Paulo. Quando a gente a gente percebe isso, e isso é bastante relevante, porque o primeiro discurso dele é dedicado aos judeus, e ele está no capítulo 13 de Atos. Quando você lê o capítulo 13 de Atos, é o primeiro discurso de Paulo e é endereçado aos judeus. O segundo discurso de Paulo é destinado àqueles gentios, aos pagãos, os gentios e os não crentes. Está no capítulo 17 de Atos. Aí ele faz todo um discurso voltado para essa pessoa. E esse terceiro discurso, que nós vamos ver alguns pontos dele aqui, é uma mensagem pastoral voltada para uma exortação aos presbíteros, né? E são orientações e também uma palavra de encorajamento. E a partir do versículo 17, que começa essa mensagem de Paulo aos presbíteros, ele tem alguns pontos, eu não vou ler porque senão se torna extenso demais e o nosso tempo ultrapassa, mas ele se torna, ele tem alguns pontos que são bastante relevantes que a gente não pode deixar de mencionar, e aí Paulo começa mostrando da transparência ao anunciar a palavra de Deus. Nos versículos de 19 até o 21, Paulo ele vai falando com o povo do tanto que ele era transparente na hora de anunciar o evangelho. Ele fala para o povo ali do comportamento que ele tem diante de pregar o evangelho. E o tanto que ele serviu ao Senhor com humildade, chorando ao Senhor pelaquele povo, tendo piedade pelaquele povo, né? E aí ele vai contando para aqueles presbítero, que é uma forma, é um testemunho dele e é uma forma de ele mostrar para eles como se tratava o povo de Deus, né? E ele fala assim, que ele cuidou daquele povo, chorou pelaquele povo, orou pelaquele povo com todo o cuidado, com toda a devoção que devia. E aí ele fala também, a partir do versículo 22, Paulo ele começa a falar da obediência à vontade de Deus, e ele fala para aquele povo, para aqueles presbíteros, que ele era obediente, que mesmo sabendo tudo que ele ia sofrer, que ele continua por causa do evangelho. Paulo ele não deixou nenhum momento de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho. Ele começa a encorajar aqueles irmãos, mostrando para aqueles irmãos que obedecer a Deus era de suma importância na vida dele, e que isso que ele era guiado pelo Espírito Santo, e que o Espírito Santo muitas vezes preveniu ele de grandes prisões e sofrimento, mas que também estava junto com ele no momento de muita dor. E ele fala que nem por um minuto, mesmo sabendo disso tudo, do sofrimento que ele ia passar, que nem por um momento ele considerou que a minha vida é mais importante do que anunciar o evangelho. Pelo contrário, ele falou que anunciar a palavra de Deus, essa missão que Deus tinha confiado para ele, era mais importante do que a própria vida dele. E aí ele vai falando a partir aqui do versículo 22, do tanto que ele obedecia a Deus e do tanto que ele levava a sério essa obra missionária de Deus. E isso é de suma importância, porque a gente não pode levar relaxadamente o chamado de Deus. E Paulo deixa muito claro aqui que ele levava relaxadamente, ele levava muito a sério essa missão. E aí, aí ele continua aqui, a partir do versículo 28, ele falando sobre o cuidado com a vida pessoal de cada presbítero. E aí é interessante isso, porque ele fala do cuidado que cada um tem que ter da sua própria vida. Olha só, eu vou ler aqui o versículo 28, ele fala assim: tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus,
que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Ele está mostrando a importância dos servos de Deus, do rebanho para Deus, que ele fala bem claro aqui, que ele comprou aquele povo com o sangue do seu próprio Filho, do Filho unigênito. Ele mostra a importância daquelas pessoas para Deus. E aí Paulo ele fala, olha, vocês têm que cuidar de vocês, para que vocês estejam bem para cuidar deste povo. Porque se o Senhor confiou, ele não confiou qualquer coisa. Ele confiou as pessoas que ele comprou por um alto preço. E aí ele fala, e logo após, quando eu for embora daqui, vai aparecer muitas pessoas, muitos falsos profetas, falsos ensinadores. E Paulo ali ele já estava mostrando o que iria acontecer e o que acontece até hoje. E ele fala que essas pessoas iriam se infiltrar ali dentro das igrejas, dentro de onde eles estavam anunciando o evangelho, e eles torcerão a verdade com o propósito de conquistar discípulos para si e não para Deus. E aí Paulo ele fala para essas pessoas, para esses presbíteros vigiar. E aí ele fala, olha, enquanto eu estive aqui durante 3 anos, noite e dia eu não parei de interceder por vocês, com lágrimas, com sofrimento, justamente porque eu sabia o que ia acontecer. E hoje a gente leva tudo na maciota, né? Acha que tá tudo bem. As pessoas hoje procuram ali, principalmente nessa época de quarentena, eu quero ouvir uma pregação, procura ali uma pregação na internet, procura qualquer pregação de qualquer pessoa, não procura pesquisar o que essa pessoa está falando. Eu tenho visto grandes heresias pregadas na internet nesses últimos tempos, pessoas que se dizem que estão falando em nome de Deus e estão pregando doutrinas contrárias à palavra de Deus, e outros aceitando como verdade. E a preocupação de Paulo era justamente levar aqueles presbíteros a entender que iria vir essas pessoas e que eles tinham que estar prontos para combater aquelas pessoas. E como é que se está pronto para combater essas pessoas? Você conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só não é enganado por todo o vento de doutrina, pelo que as pessoas, seja na internet ou seja dentro da sua própria igreja, pode falar errado da palavra de Deus, se você conhecer a palavra. Se você conhecer o que a Bíblia diz. E o que tem aqui é a verdade, exclusivamente verdade. E fora disso não existe verdade. Não existe. Paulo ele se preocupa muito com isso e ele adverte aqueles presbíteros para que preste atenção que iria vir pessoas ensinando coisas erradas. E às vezes distorce, gente, é coisa mínima. Começa distorcendo coisa mínima porque ninguém começa rasgando de uma vez tudo que está errado, não. Eles começam infiltrando de pouquinho em pouquinho. Isso é muito importante que vocês conheçam a palavra de Deus para que não sejam enganados. E aí, Paulo também ele tinha uma preocupação muito grande, ele deixa claro nesse discurso aos presbíteros, nessa mensagem aos presbíteros, que enquanto ele estava pregando o evangelho, ele não estava pensando em obter lucro e nem ser pesado para nenhum irmão. E aí ele diz ali que ele trabalhava pelo sustento dele para que ele não fosse fardo para os irmãos, para que do meio para o fim o povo começasse a falar, esse homem chega aqui, a gente tem que sustentar ele, e ele tá só fingindo que tá trabalhando, tá dizendo aí que tá... Tem gente que começa a falar, né? Quando tem que ajudar outra pessoa, uma coisa é você ajudar com uma oferta, agora quando isso se torna rotina, você sempre tem que dar para ajudar aquela pessoa, porque tá fazendo um trabalho que você não pode fazer e não está fazendo, aí começa a difamar. Só que Paulo tinha uma preocupação muito grande com isso. Então ele fala aqui que ele sempre pensou muito em não ser um fardo para os irmãos. Então Paulo ele arrumava um jeito de ganhar o seu sustento. E ele fala no versículo 33 a 35, ele até menciona aqui, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Ele menciona isso porque quando você dá, você não deve satisfação, você não se torna fardo. Então ele menciona muito bem isso no versículo 35, é mais bem-aventurado dar do que receber. E aí Paulo se despede, e eu acho assim,
lindo, porque aqui estamos no finalzinho da terceira viagem missionária. Paulo ele se despede dos irmãos de Éfeso, orando com eles e falando que não mais vão ver aqueles irmãos. E aí aqueles irmãos começam a chorar e Paulo se sensibiliza com aquilo tudo. Você vê aqui a despedida dele a partir do versículo 36, e ele começa, o versículo 37 diz assim, que abateu-se sobre todos profundo sentimento de tristeza e abraçando afetuosamente Paulo, o beijaram. Olha que coisa mais linda, né, essa despedida. E o que mais sensibilizou a todos, diz aqui no versículo 38, foi a revelação de que nunca mais veria o seu rosto. E assim o povo se despediu, chorou, orou com ele e acompanharam ele até o navio, porque Paulo precisava seguir viagem para concluir essa terceira viagem missionária dele. E Paulo, depois que ele sai de lá, ele volta para Jerusalém. Ele se despediu do pessoal em Efésios, né, dos Éfesos, e aí ele vai para Jerusalém. E depois de passar, ele vai para rumo de Jerusalém, né, e depois de passar vários dias por várias cidades, eles pararam em Cesareia. E lá em Cesareia eles encontram o profeta Ágapo. E esse encontro com este profeta, nós já estamos no capítulo 21 aqui, encerrando a terceira viagem missionária de Paulo. Não me deixem agora, vamos só encerrar aqui. E Paulo ele encontra esse profeta Ágapo, e esse profeta Ágapo, quando ele vê Paulo, ele chega lá e quando ele vê Paulo ali, ele tira o cinto da roupa de Paulo, e aí ele amarra, ele pega o cinto, ele faz como se estivesse fazendo uma mímica, era muito comum entre os profetas, e ele amarra ali e mostra para Paulo, e diz para Paulo que ele tinha tido uma visão, que o Espírito Santo tinha dito para ele, que daquela maneira os judeus em Jerusalém amarraria o homem a quem pertencia aquele cinto e o entregaria nas mãos dos gentios. Ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e os pés e conta para Paulo que o Espírito Santo mostra para ele o que Paulo sofreria quando chegasse em Jerusalém, porque ele estava ainda em Cesareia. O povo ficou tudo doido, né? Rapaz, como é que eu sei que meu irmão vai para Jerusalém? E agora eu tenho certeza que o irmão vai sofrer lá, vai ser amarrado e vai ser açoitado e vai passar por grande sofrimento, e o povo começa a se desesperar, e aí começa a suplicar Paulo que não vá, que não vá, que não vá. Então, no versículo 13 aqui do capítulo 21, Paulo ele fala, gente, por favor, não chore não, assim vocês estão fazendo partir meu coração, não chore. E aí Paulo ele fala que ele está pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Paulo ele sabia qual era a missão dele, sabia da importância da missão dele e não desistiu disso por conta da ameaça de morte. E fica a lição para a gente que às vezes Deus chama, pode ser que Deus não esteja te chamando para um trabalho missionário num país desses fechados, mas pode ser que Deus esteja chamando um parente seu, um amigo, um grande amigo seu. Pode ser que Deus esteja chamando o seu filho para falar do nome dele nos países fechados. E eu sei que a nossa humanidade quer manter quem a gente ama em segurança. Mas se Deus o chamou, se Deus chamou você, se Deus chamou essa pessoa, então deixe ir. Porque a missão dela é essa. E o Senhor vai cuidar, e o Senhor vai proteger. E ainda que essa pessoa não volte, ela morreu por um propósito, ela vai morrer por um propósito em que Deus chamou ela para fazer isso. Muito pior é quando você não tem propósito nenhum. Então, assim, Paulo ele fala para os irmãos pararem de chorar, implorar para ele não ir para Jerusalém, porque ele sabia muito bem da missão dele e que ele estava pronto para sofrer e para morrer por amor a Jesus. A gente, quando começa a falar do sacrifício de Jesus, a gente vê que Jesus também sofreu,
também morreu por amor a nós. E qual é o sacrifício que eu estou fazendo por amor a Jesus? O que eu estou fazendo em doação a isso? Eu sei que a gente nunca vai alcançar tudo que Jesus fez pela gente, porque isso é muito grande. O sacrifício dele foi muito grande. Mas eu tenho certeza que o que a gente pode dar é importante. E o que a gente pode dar é uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida dedicada integralmente ao Senhor, servindo Ele e amando Ele assim como Ele nos amou. E aqui a gente vai encerrar essa terceira viagem missionária de Paulo antes de ele ir para Jerusalém. E na próxima aula a gente vai ver como foi a chegada dele em Jerusalém e o que aconteceu em Jerusalém. A gente encerra por aqui nesse versículo 16 de Atos 21, falando falando dessa palavra de encorajamento de Paulo, né? Do amor que ele tinha pela obra do Senhor. Que a gente possa ter pelo menos um pouco desse amor, que a gente possa se espelhar nesse amor que Paulo tinha por Deus e que a gente possa amar a Deus sobre todas as coisas dessa mesma forma. Nós vamos orar e logo após vamos encerrar. E muito obrigado pela presença aqui mais uma vez de vocês, viu? Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício por cada um de nós na cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem um propósito para a nossa vida, Deus, e esse propósito vai se cumprir. Que o Senhor esteja guiando cada um de nós e tirando o nosso medo do coração, nos mostrando qual o melhor caminho que o Senhor quer que a gente siga, Senhor. Nos conduza para o centro da sua vontade, que é o melhor lugar onde podemos estar. É o que te pedimos e te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Tenha um bom dia.